Olá, minha pessoinha, aqui está o nosso review, a nossa revisão que eu tinha prometido para você, né? E aí, hoje nós vamos estudar aqui essa estrutura aqui, chamada estrutura sintática, que você vai precisar tanto aí para fazer suas provas, tá certo? Então é o seguinte, veja bem, essa aula vai estar disponibilizada aqui no canal, e tem outras aulas aqui no canal, inclusive se você quiser dar uma olhada nas outras aulas, são bem interessantes, aula sobre pontuação, aula sobre discursos, aula sobre diversos assuntos que você der uma olhada aí, você vai encontrar muitas aulas interessantes, tá bom? Aulas curtas, vai ser aulas curtinhas, rápidas e objetivas. Bom, vamos lá. Temos aqui 3 frases para nós desenharmos essa árvorezinha. Eu aconselho que você faça um roteirozinho aí, faça o seu roteirozinho escrito, porque quando você escreve, eu já expliquei isso aqui, você termina aprendendo muito mais do que se você tivesse simplesmente olhando, ouvindo, né? É aquele ditado, quem aprende, aliás, quem observa até entende, mas quem faz aprende. Então você vai fazer isso aí e você vai ver que seu nível de aprendizado vai aumentar significativamente. Então vamos lá. Vem olhando para cá, para essa primeira frase. Eu vou voltar aqui a câmera para estar aqui bem focado nesta primeira frase. Nós fechamos a prova. Nesse sentido aqui, nós entendemos que a palavra fechar a prova significa gabaritar, fazer o máximo possível de acertos. E aí nós vamos estudar essa estrutura sintática aqui. Uma estrutura bem simples mesmo, um período simples aí, que nós vamos ter. Como é que vai ser isso? Olha só, nós temos aqui esses primeiros 2 termos, a gente corta aqui em 2 primeiros termos maiores, que são o quê? O sujeito e o predicado, não é isso? Então aqui nós temos o sujeito na nossa frase e o predicado. Ele é sujeito não porque está na primeira parte, ele é sujeito porque eu já expliquei a vocês aí numa outra aula sobre como identificar sujeito, porque quando você olha para o verbo fechar, fechamos a prova, a resposta a quem fechou a prova, quem está entrando em concordância direta, esse verbo aqui, esse verbo está entrando em concordância direta, é a palavra nós aqui, a primeira pessoa do plural. Então nós aqui, ó, se nós formos fazer nossa árvorezinha aqui, nós vamos ter os primeiros constituintes. A gente vai puxar aqui, ó. Esse aqui são os 2 primeiros, 2 principais. O sujeito. Então aqui a gente puxa aqui, ó, sujeito. E aí nós ainda damos uma classificação para ficar ainda mais legal. Sujeito simples, né? Tem apenas uma palavra funcionando como o núcleo dele, não tem nem adjuntos perto dele. Aqui você tem o verbo. O verbo, ele tem uma função também. Qual é a função do verbo? A função do verbo é de núcleo do predicado, certo? Então você anota aí, o núcleo do predicado. O que é o predicado? Só lembrando o que é o predicado? O predicado é a informação que a oração traz para você. Qual é a informação que esta oração está trazendo para você? A informação que está sendo trazida aqui é que fechamos a prova, tá certo? A informação propriamente dita que a oração traz. Então, aqui eu tenho o quê? Verbo núcleo do predicado. O que é que esse verbo tem de interessante? É que ele tem um complemento. Porque, veja bem, esse verbo aqui é um verbo que exige um complemento. Se eu disser somente a frase aqui, deixa eu pegar uma agenda aqui, ó. Se eu disser somente essa frase aqui, ó, nós fechamos, o entendimento ficaria comprometido, né? Nós fechamos o quê? Nós fechamos algo, fechamos a prova aí. Esse verbo ele exige um complemento. É chamado de verbo transitivo. Então esse verbo transitivo exige um complemento aqui, ó. Nós fechamos, a prova é o meu objeto, certo? É o complemento deste verbo. Então nós chamamos isso aqui de objeto direto. O que é um objeto direto, Heriberto? É um complemento de um verbo. Mas esse complemento do verbo é um complemento sem a preposição obrigatória. Porque nesse caso, qual é a questão? A questão é a seguinte. Se você fecha, no sentido de gabaritar, se você fecha alguma coisa. Fecho a prova, fecho algo. Fecho a prova, fecho o simulado, fecho o Enem. Então aí eu tenho um objeto que é ligado diretamente a esse verbo. O nome objeto é porque ele é o alvo, né? Ele é o complemento do meu verbo. Por isso se chama de objeto. Existem objetos indiretos, quando tem preposição. Tá? Nós vamos ver outra frase aqui que ele vai ter objeto indireto. Então, fizemos a análise aqui. Esse aqui, dentro, esse A aqui, que está perto da palavra prova, ele é uma palavra adjunta, ele é um artigo. Então, ele tem função de quê? Adjunto adnominal. Isto é junto do nome. Tá certo? Beleza. Fizemos a análise completa dessa oração aqui. Então, se na prova perguntasse assim,
a palavra grifada fosse a prova, o que ela seria? Objeto direto. Se a palavra grifada fosse nós, seria o quê? Sujeito simples. Mas por que é sujeito, Ari? Porque quando eu pergunto quem, com quem esse verbo entra em concordância, a resposta vai ser nós. Compreendeu aí? Então anota aí o que você acha interessante, pode pausar o vídeo e continuar aí, fazer anotações, tá certo? Vamos para a segunda frase. A segunda frase vai dizer pra gente o seguinte: eu moro em Bonfim. Aqui nós temos uma outra característica diferente desse primeiro aqui, ó. Qual é? Constituintes imediatos, os principais. Sujeito e predicado. Como é que você encontra o sujeito? Olha para o verbo morar. A pergunta quem, né? Quem mora em Bonfim? Quem moro, né? Concordando. Moro, primeira pessoa do singular. Eu, o sujeito. Do mesmo jeito, sujeito simples. Moro, verbo. Qual é, nesse caso aqui, um verbo de ação, né? Verbo de ação, aqui também é um verbo de ação, né? São verbos significativos. Esses verbos aqui, eles funcionam como núcleo do predicado. Aí já tem uma informação nova aqui, ó. O que que funciona como núcleo do predicado? Anota aí no seu coração, anota aí na sua agendinha. Anote aí. Que tipo de verbos funcionam como núcleo do predicado? Verbos significativos, verbos que têm uma informação nele mesmo. Qual é a informação que esse aqui tem? A informação de que fechar a prova, fechamos a prova. Qual é a informação que tem esse outro aqui? Que eu moro, que eu resido, que eu tenho uma residência. Então tem uma informação. Os verbos que trazem uma informação neles mesmos, esses verbos aí são chamados de verbos significativos. Também chamados de verbos nocionais, né? Verbos que transmitem uma noção de alguma coisa para você. Só que esse caso aqui, nessa segunda oração, diferente da que nós fechamos a prova, nessa segunda oração, esse verbo não exige complemento. Eu moro em Bonfim. Eu poderia parar a frase aqui, ó. E o verbo já estaria trazendo para você, eu moro. A ideia é o quê? Eu moro. Mas se eu quiser saber onde você mora, aí é dúvida sua, é curiosidade sua. Por quê? Porque esse em Bonfim aqui, ó, em Bonfim é adjunto adverbial. Adjunto adverbial. De quê, meu filho? De lugar. Adjunto adverbial de lugar. Então, se eu tenho adjunto adverbial de lugar, o que é que eu tenho aí? Eu tenho um verbo, esse verbo aqui, o verbo morar, é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, ele não exige complemento, certo? Então, se esse verbo não exige complemento, ele não vai ter essa necessidade de que você use um complemento nele aí. Eu moro aqui, né? Esse aqui é uma adjunto adverbial. Fica atento com isso. Tem gente que confunde adjunto adverbial com o complemento do verbo. Os adjuntos adverbiais, eles são adjuntos. Você pode modificá-los, você pode retirá-los, você pode fazer um monte de coisa, tá? E a oração não vai mudar. Mas você fica atento até do seguinte: a circunstância que o advérbio traz pode ser de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, né? Nesses casos aqui, você vai encontrar advérbios de tempo, advérbios de lugar, tá certo? E você vai encontrar advérbios de modo. São 3 advérbios que você vai encontrar nesse caso aqui, que vem depois do verbo, que pode dar uma confundida com o complemento, tá? Por exemplo, existe também o de causa. Então peguem 4 aí. 4 tipos de advérbios que aparecem depois de verbos intransitivos. Advérbio de lugar, advérbio de tempo, advérbio de modo e advérbios de causa, tá? Por exemplo, advérbio de tempo. Eu posso colocar um verbo aí como do tipo eu nasci em 1986. Essa é a minha verdade, né? Eu nasci em 1986. Nesse caso, o que é que nós temos? Eu nasci. Nascer. Verbo intransitivo. Quem nasce, nasce. Não nasce algo, né? Você pode dizer assim, nasceu uma planta na minha casa. Aí é outra coisa. Mas nesse exemplo, eu nasci em 1986. O que eu tenho? Eu tenho um verbo intransitivo, não preciso do complemento. E o que é esse em 1986? Um adjunto adverbial de tempo. Pois é. Eu trabalho rapidamente. Rapidamente é o quê? Modo. Esse exemplo aí, eu trabalho rapidamente. Modo. Então esse aí não é complemento do verbo, isso é adjunto adverbial. Então esse verbo é intransitivo, tá certo? Então o que eu tenho aqui? Adjunto adverbial. E de causa. Ele morreu de fome. Causa. De fome aí não é o complemento do verbo morrer.
Porque morre, morre. Não morre algo, não morre alguém. Tá? Ele morre, morre. Beleza? Beleza? Continuando aí então. Então esses verbos, nessa estrutura aqui nós temos o quê? Um sujeito simples, um verbo intransitivo e uma adjunta adverbial. Tome cuidado com essas estruturas aqui. Agora vamos lá. Vamos a um outro tipo de predicado que está aqui, ó. A sabedoria dos homens é limitada. Está aqui. A sabedoria dos homens é limitada. O homem sabe um pouco de coisas, mas não é tudo. Vamos ao verbo. Onde está o verbo dessa oração? Está aqui, ó. Mas esse verbo aqui é um dos verbos que está na lista dos verbos de ligação. E aí, se você não tem essa lista ainda na mente, é preciso que você guarde. Vou ficar de pé aqui para explicar para vocês. Ó, os verbos de ligação, eles são uma lista muito pequena de verbos. Apenas 6 ou no máximo 8 verbos. Tá? Então você vai colocar assim, ó, na sua listinha de verbos de ligação. O verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar. Pega esse primeiro. Ser, estar, ficar. Aí vem outros lá. Parecer. Pega o parecer. Parecer. Permanecer. Continuar. Parecer, permanecer, continuar. Ser, estar, ficar. Parecer, permanecer, continuar. Ser, estar, ficar. Parecer, permanecer, continuar. Isso aqui até rima, né? Até tem uma rimazinha, até tem um trocadilhozinho de palavras que ajuda a gente a memorizar. Ser, estar, ficar. Parecer, permanecer, continuar. Tá? Só que tem mais dois que podem aparecer como verbo de ligação, que é o verbo tornar-se, ou o verbo andar. Mas não a tornar-se no sentido de virar, né, de se tornar, de se transformar em algo, e andar no sentido de um tempo que você permanece fazendo. Tipo, ela anda sorrindo, ela anda feliz, né? Essa menina anda muito feliz nos últimos dias, ela anda muito eufórica nos últimos dias. Então nesse caso aqui, andar não no sentido de caminhar, tipo ela anda na rua. Se você falar ela anda na rua, aí nós vamos ter um predicado do outro tipo, não vai ser verbo de ligação, tá? E esses verbos aqui eles têm uma característica interessante, porque eles se ligam, eles são verbo de ligação quando... Meu celular está dando um alerta aqui que eu não posso fazer vídeo enquanto estou com um carregador. Quando eles estão ligando-se a um predicativo, que é uma característica do sujeito. Então o que vai acontecer lá? Ele está bonito, ela é bonita, ele ficou bonito, ele parece bonito, ele permanece bonito, ele continua, né? Ele tornou-se bonito, ele anda muito bonito, tá? Se eu colocasse um outro adjetivo que dá para colocar em todos, como por exemplo, preocupado, né? Não fica preocupado não, vai dar tudo certo. Ó, ele é preocupado, ele está preocupado, ele ficou preocupado, permanece preocupado, continua preocupado, parece preocupado, ele tornou-se preocupado, ele anda preocupado. Dá para colocar a mesma característica do sujeito logo depois desses verbos aí. Esses são os verbos de ligação. Então, esses aí, qual é a diferença desses verbos aqui de ligação para esses verbos aqui? Esses verbos significativos, eles funcionam como núcleo do predicado. Mas esses aqui, verbo de ligação, quando tem uma característica logo depois dele, que é um predicativo do sujeito, ele não vai ser núcleo do predicado. Olha que chique isso aí, não vai ser. Então, olha só, o que acontece? A sabedoria dos homens é limitada. Quem é limitada? A sabedoria dos homens. Isso tudo aqui é o sujeito. O sujeito é toda essa locução aí. Verbo de ligação. Ele é núcleo do predicado? Não, ele é apenas um verbo de ligação. Ilimitada, o que é isso? É uma característica, não é? É uma característica do sujeito. E quando eu tenho uma característica, preste atenção. Veja que a gente separou aqui, ó. Sujeito e predicado. Quando eu tenho uma característica, anote isso aí, minha linda, meu jovem, minha jovem. Quando eu tenho uma característica lá no predicado, ou ela vai ser um predicativo do sujeito, se referir ao sujeito, ou ela vai ser uma característica do objeto, se houver objeto. No caso, havendo um verbo de ligação, Hércules. No caso, havendo um verbo de ligação, essa
esse verbo, essa palavra aqui, vai ser um predicativo do sujeito ou do objeto. Nesse caso do sujeito, porque está se referindo ao sujeito. Quem é limitado? A sabedoria. Então eu tenho o quê? Predicativo do sujeito. Tá? E esse predicado aí é um predicado do tipo nominal. Mas eu tenho mais umas funções, perdão, umas funçõezinhas acessórias aqui, ó, no sujeito. Dentro do sujeito existem outras funções dentro, umas funções menores. Então olha só, eu tenho esse a e eu tenho essa dos homens. A sabedoria dos homens. Perceba que esse a aí é um artigo, né? E artigo sempre tem uma só função. Artigo só tem uma função na Terra. Determinar um substantivo. Portanto, ela funciona como adjunto adnominal. Ah, peguei um determinado substantivo? Determinou o substantivo. É adjunto adnominal. Então, guarda lá. Adjunto adnominal. E o que esse dos homens está fazendo? Está caracterizando sabedoria. Não é qualquer sabedoria. É a sabedoria dos homens. Não é a sabedoria do macaco, não é a sabedoria da formiga, não é a sabedoria do Albert Einstein, não é a sabedoria do Elon Musk, é a sabedoria dos homens. Então olha só, Elon Musk não é homem, né? Certo? Ah, Jesus. Então olha só, a sabedoria dos homens está caracterizando, o que ele está fazendo aqui? Ó, é a característica, mas não está no predicado, ó, está junto do nome. Então está adjunto adnominal, junto de um nome. Tá? Então eu tenho aí uma locução adjetiva, é uma locução adjetiva, né? Uma locução adjetiva funciona como adjetivo, caracterizador, né? Só que essa característica aqui, esse caracterizador, ele está diretamente ligado ao nome, ó. Não tem verbo entre eles, então eu tenho um adjunto adnominal. Adjunto está sempre junto do nome. Beleza? Então, ó, essa é a análise básica dessas três orações que nós vamos fazer aqui. Eu vou passar algumas outras orações para você fazer nesse mesmo estilo aqui, tá certo? Mas vamos lá. Eu vou pausar o vídeo, vamos para as outras orações, daqui a pouquinho eu volto. Estamos de volta depois de um intervalo comercial. Só que aí ó, é o seguinte, tem mais duas frases aqui para nós analisarmos, tá? E nessas duas frases existem alguns outros elementos que é importante a gente saber como eles funcionam, tá? Vamos lá. Primeira frase aí, eu gosto de bolo. Quem não gosta de bolo, né? Bolo de aniversário principalmente. Quem gosta? Eu. Aqui estão eu. Então vamos fazer a nossa árvorezinha. O que é isso aqui? Sujeito. Gosto. Gosto. Verbo, né? Verbo gostar. Eu gosto. Verbo. Esse verbo aqui é um verbo de ação, é um verbo daqueles verbos significativos, diferente desse que nós vimos agora há alguns minutinhos, que é o verbo de ligação. Sim, esse verbo aqui não é um verbo de ligação, então ele funciona como núcleo do predicado. Do predicado. Ok, mas quem gosta, gosta de alguma coisa. O que é isso aqui? Bolo, gosto de bolo. Então o que é isso aqui? Isso aqui é um complemento do verbo. E complemento de verbo a gente chama de quê? De objeto. Guarda aí no seu coração. Complemento de verbo a gente chama de objeto. Complemento do verbo. Quem gosta, gosta de algo. Só que esse aí tem obrigatoriamente de colocar o de, né? Eu gosto de. Eu gosto de. Tem que colocar esse de aí. Então esse de aí é uma preposição obrigatória. Quando tem preposição obrigatória, diferente do outro que nós vimos lá agora há pouquinho, eu vou chamar isso aqui de objeto indireto. A cidade foi construída pelos Incas. Acabou, né? A cidade foi construída pelos Incas. Quem foi construída pelos Incas? A cidade. O que é isso aqui? Sujeito. Que tipo? Simples. Foi construída. Isso aqui é uma locução verbal. Tem dois verbos aí. Qual é o verbo principal da oração aqui? Construir. Mas eu tenho um foi aqui para dar a ideia de uma coisa que foi no passado, né? Foi construída. Só que aí, o que nós chamamos isso aí? Nós chamamos isso aí de voz passiva do verbo. O verbo, ele se apresenta numa voz passiva. O que significa isso? Que o sujeito é um sujeito que sofre a ação. A cidade aqui sofreu a ação de ser construída. Então o que chama isso aqui? Isso aqui chama de locução da voz passiva. Locução da voz passiva. Só uma pausazinha rápida aqui. Quando a gente vê essas coisas, a gente fica pensando, meu Deus, caraca, como é que eu vou... Eu pensava isso quando eu era um adolescente como você que estava aprendendo. Parecia que eu nunca ia entender isso aí, parecia que isso é uma coisa mais complicada, mas não é. Isso é simples mesmo. Isso é simples mesmo.
Agora vamos lá. Esses incas aqui estão fazendo o quê? Estão praticando a ação, mas eles não são sujeitos. Pega isso. Pratica a ação, mas não é sujeito, o que, que é? Agente passivo. Exatamente. Esses caras aqui, que estão praticando a ação, mas não são sujeitos, eles são chamados de agentes secretos. Não. Agente da passiva. O agente da passiva está aí no final, sempre que a voz passiva vai aparecer. Tá? Então, essa é a análise aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar aí embaixo desse vídeo aí, aí você está recebendo aí embaixo desse vídeo, algumas frasezinhas para você fazer essa análise. Quando você terminar de fazer essa análise, você vai fazer assim no caderno mesmo, você copia, fazer assim, as setinhas, e aí você manda para mim. Eribe, eu consegui fazer essa, não consegui fazer essa. Vou mandar frases muito parecidas com essas, muito parecidas mesmo, para você fazer a análise. Se baseie nelas e faça a análise e tira uma foto e manda para mim, tá certo? Que aí você já vai dar uma enriquecida muito interessante na sua análise sintática e depois eu mando umas questõezinhas, tá certo? Valeu, tchau!